Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu favor, pela Tua graça, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa ministrar aos nossos corações de forma poderosa essa noite. Deus, eu abençoo cada irmão, cada irmã que contribuiu na Tua casa, Jesus. Cada irmão, Deus, que lançou aqui a Tua oferta, o Teu dízimo, Deus. E aqueles também, Jesus, que não puderam contribuir de certa forma, que o Teu favor, Jesus, possa nos alcançar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ministre aos nossos corações, Jesus. Nós estamos com expectativas para ouvir a Tua voz e para receber mais do Senhor na nossa vida, Jesus. O Senhor é o mais importante, o Senhor é o primeiro nos nossos corações e nós amamos a Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você que está em casa pode se assentar, e você que está na igreja também. A gente está acostumado, né? Você que está em casa aí, fique à vontade, sinta-se em casa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Pessoal, convido vocês nesta noite a abrir a palavra de Deus juntamente comigo em Mateus capítulo 14, o versículo 22, Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 32. Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 32. Esta noite nós vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas, e esse é o tema da pregação de hoje. Andando sobre as águas. Você que está aí no chat, você que está pelo YouTube, por favor escreva aí no chat, andando sobre as águas. Este é o tema da ministração dessa noite. Mande para nós aí no YouTube, andando sobre as águas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra lutavam contra ondas, pois um vento muito forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando por sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando por sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram eles, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Cristo. Mas quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Então ele gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, coloque a mão no teu peito e ore comigo. Jesus, que a Tua palavra gera em nossos corações entendimento e que seja também uma semente plantada em nossas vidas. E que possamos colher, Jesus, dessa semente, desses frutos, desta mensagem ao longo da semana, ao longo, Deus, da nossa caminhada de fé. Que a Tua palavra germine nas nossas vidas, em nome de Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Muito bem. O tema desta noite é andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Nesta noite eu quero conversar com a igreja a respeito de alguns sentimentos, de algumas coisas que nos fazem naufragar. Eu quero conversar com você, meu querido, minha querida, sobre coisas que nos faz naufragar.
E a primeira coisa que nos faz naufragar é um sentimento de ausência. Um sentimento de ausência de Cristo. Este é o primeiro ponto. O sentimento da ausência de Jesus faz com que nós naufraguemos. Sempre que nós achamos estar sozinhos, nós geramos medo, temor, e isso faz com que nós nos afundemos em nossos próprios temores, nos nossos próprios medos, nas nossas próprias inseguranças. O sentimento de solidão, ele precede o naufrágio. O sentimento de solidão precede o naufrágio. Mas eu quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que nós estamos cercados por Deus. Existe até uma canção que diz que parece que nós estamos cercados, mas nós estamos guardados em Deus. Deus, Ele está nos guardando em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida, independente daquilo que estamos passando. Eu tenho uma sobrinha e ela tem hoje 6 anos de idade. Ela tem 6 anos de idade. Mas eu me recordo quando ela era ainda muito pequena, quando ela tinha lá os seus 2 aninhos, 1 aninho de idade, e eu me lembro do meu irmão ajudando a minha sobrinha a dar os seus primeiros passos. Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando. Ali, quando a criança está ali nos seus primeiros passos, geralmente o pai ou a mãe, eles seguram ali as 2 mãozinhas daquela criança e eles vão ajudando ele ou ela a dar ali os seus primeiros passos. E assim é Deus comigo e com você. Nós estamos cercados pelo amor de Deus, nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos abandonados, muito pelo contrário, o favor do Senhor está sobre nós, a presença de Deus está sobre nós. Pode parecer que nós estamos cercados, mas na verdade estamos cercados pela presença e pela graça de Deus, como aquela criança que dá os seus primeiros passos. Jesus, ele estava observando os discípulos de longe. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele chegou naquela tempestade no tempo certo, porque Jesus sabia o que estava se passando com os discípulos. Jesus, ele tem o conhecimento absoluto de todas as coisas. Jesus tem o conhecimento absoluto de tudo que se passa em nossas vidas, no universo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então nós jamais estaremos abandonados, jamais estaremos sozinhos, e nós precisamos repreender esse sentimento de ausência de Cristo. Sabe, meus queridos, Jesus já havia passado com os discípulos por uma tempestade. No capítulo 8 de Mateus, nós percebemos que Jesus já havia passado com os discípulos por uma tempestade, mas ainda assim, mesmo os discípulos tendo uma experiência com Cristo, sobre uma situação muito similar, ainda assim os discípulos temeram, os discípulos tiveram medo, porque desta vez Cristo não estava com eles. Da primeira vez Cristo estava onde? Cristo estava dormindo na proa do barco. Então os discípulos tiveram medo, mas eles tinham ali a presença de Cristo. É como se Cristo estivesse ali segurando a mãozinha dos discípulos como se fosse uma criança. Mas agora, nessa situação, Jesus, ele deixou com que os discípulos caminhassem sozinhos. Mas só que esse caminhar sozinho não significa que eles estavam longe da visão de Deus. Deus continuava olhando por eles, observando eles, assim como o pai observa a criança andando sozinha de longe. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas ainda assim, esse sentimento de estar só, estar longe, distante, fez com que os discípulos temessem e talvez ali passassem por uma situação de quase naufrágio. E muitas vezes, meus irmãos, nós permitimos que essas coisas também encham o nosso coração, esse sentimento de estarmos sós, mas na verdade nós não estamos sozinhos. Sabe, eu me recordo de uma história que hoje virou, como eu posso dizer, hoje virou, como se diz, mensagem de tia no WhatsApp. Eu acho que vocês vão me entender. Quantos conhecem aquela história da areia e das pegadas na areia? Eu acho que todo mundo já ouviu essa história.
Hoje essa historinha virou essas mensagens que nós recebemos de bom dia, cheia de glitter, aí tem lá a foto das pegadas na areia. Mas existe uma verdade muito poderosa nessa história. Havia um homem que estava caminhando na praia juntamente com Jesus e em todo o percurso ele olhava as suas pegadas e ele via tanto as suas pegadas quanto as pegadas de Cristo. Mas em um determinado momento, aquele homem parou de ver a outra pegada e ele se sentiu muito cansado. E ele questionou a Deus, ele falou assim: Deus, onde estão as suas pegadas? Eu estou caminhando sozinho, eu estou sozinho aqui e o Senhor não está comigo. Então Deus diz para aquele homem, Jesus diz para aquele homem: olha, você não está sozinho, na verdade eu estou carregando você nesse tempo de dificuldade, de solidão, entre aspas, né? De desespero. Eu estou contigo, você não está só, eu estou carregando você nos braços. Nós precisamos entender que Cristo está conosco em todos os momentos de nossa vida. Existe uma história que eu perguntei para os nossos irmãos aqui de oração, que eu estava tentando me lembrar antes de começar aqui a pregação, que é aquela história que está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, do profeta Eliseu. Não sei se quantos conhecem aqui, profeta Elias, na verdade. Não sei quantos se lembram da história do profeta Elias, que ele se escondeu em uma caverna. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz que ele estava escondido onde? Dentro de uma caverna. E Deus mandou um anjo para poder ir lá falar com ele. Posteriormente, Deus vira para o profeta e fala o seguinte: o que você está fazendo aqui? Olha a pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui? Deus não perguntou, amigo, o que você está fazendo aí? Ele perguntou o quê? O que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus estava com ele. Se ele estava na caverna, Deus estava com ele na caverna. Se ele estava na guerra, Deus estava com ele na guerra. Independente do lugar, Deus está conosco. E às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você está num lugar que você não deveria estar. E a pergunta de Deus para você nessa noite é: o que nós estamos fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não é esse o lugar que eu tenho para você, não é esse o lugar que eu espero que você fique. O que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta de Deus. Sabe, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O primeiro sentimento que nos faz naufragar é acreditarmos que estamos sozinhos, quando na verdade nós não estamos. Deus está conosco o tempo todo. Você pode escrever aí no chat: Deus está conosco o tempo todo. Coloca aí no chat: Deus está comigo o tempo todo. Deus está comigo o tempo todo. Segunda coisa que nós percebemos aqui em Mateus capítulo 14, é que haviam ali naquela história ventos contrários. Nós percebemos que o vento contrário também precede o naufrágio. Andar com o vento contrário, meu querido irmão e irmã, não é nada fácil. É ou não é verdade? Não é não, Daniel? Não é fácil. Andar com vento contrário a você não é. Ainda mais eu, que sou meio magrinho assim desse jeito. Morei em São Paulo muito tempo. E lá venta demais, não é, Airo? Meu Deus do céu, é uma ventania. E eu saía de manhãzinho, Vantes, para ir para a faculdade. Saía de manhãzinha, aquela ventania. Eu falei assim: meu Deus, se eu não amarrar um tijolo no meu pé, eu vou junto. Não tem condições. Assim, meu Deus do céu, está ventando demais. Então, andar com o vento contrário é muito difícil, é extremamente difícil, né? Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de correr contra o vento, ou então andar de bicicleta contra o vento, moto contra o vento. É extremamente difícil, gente. Então existem situações, existem pessoas, existem momentos da nossa vida que são como esses ventos contrários, que nós estamos caminhando, estamos nos esforçando, mas parece que quanto mais nós nos esforçamos, mais aquela situação requer o nosso esforço, e a gente se cansa 2, 3 vezes mais. É extremamente difícil você fazer qualquer coisa quando você sente que há um impedimento na sua vida mediante aquela situação. Mas nós precisamos nos lembrar que mais forte do que os ventos, mais forte do que a tempestade, é a palavra de Deus.
Porque com a palavra de Deus, uma palavra de Cristo, aquela tempestade, aquela ventania, aquelas ondas cessaram imediatamente. Então, muito mais forte do que qualquer vento é a palavra de Deus a meu respeito e a teu respeito, meu irmão. Creia nisso. Cristo, Ele nos orienta a nós guardarmos os seus mandamentos, guardarmos os teus ensinamentos. A palavra de Deus também diz que nós devemos trazer à memória aquilo que o quê? Aquilo que nos traz esperança. Então Jesus, Ele sabe a importância de nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Quando eu era mais novo, lá tinha os meus 12 anos de idade, eu não conseguia dormir direito à noite. Não sei porquê, não conseguia dormir, varão. Era algo assim, surreal. E aí eu ficava com medo, temor. E aí a minha mãe, ela me ensinou algo muito poderoso. E eu louvo a Deus pela minha família, pela minha casa, pelos meus pais. A minha mãe me ensinou a decorar versículos. Tá que hoje a minha memória não é mais igual a antes. Mas a minha mãe me ensinou a decorar vários versículos, salmos. E aí quando eu ficava com medo durante a noite, eu pegava aquilo na minha memória e eu me enchia de coragem e me enchia de esperança, de fé. Porque também minha mãe não deixava a luz ficar acesa há muito tempo, né? A conta vem como, né, gente? Então a minha mãe era tipo assim, chegava junto. Então ou eu tinha coragem ou eu tinha coragem, varão. Não tinha essa não. Você lê um versículo aí, meu filho, e vai embora. Então o que acontece, gente? Nós devemos trazer à memória aquilo que gera em nossos corações esperança, aquilo que vai nos fortalecer. Mas, irmão, entenda uma coisa, muito mais também do que recitar versículos, você precisa entender que o verbo vivo, a palavra de vida, ela está contigo. Não apenas versículos soltos que vão, né, te inspirar e aumentar a tua fé, mas a própria palavra viva, que é Cristo, Jesus, Ele está comigo e Ele está com você. Essa palavra está sobre nós. Então não existe, meu querido irmão, minha querida irmã, vento algum capaz de resistir uma palavra de Jesus. Não existe nada impossível para Deus. Ele é a palavra viva do céu. E é sobre essa palavra que nós cremos, que nós pregamos, que nós cantamos. Por fim, o terceiro ponto aqui é que muitas vezes nós temos também uma imagem distorcida de Cristo. Muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de Jesus e essa imagem também faz com que nós precedemos o naufrágio. Ter uma imagem distorcida de Jesus, uma imagem distorcida da realidade. Os discípulos, eles não reconheceram que era Jesus ali no mar. Eles não reconheceram que era Jesus que estava andando sobre as águas. Eles achavam que era o quê? Que era um fantasma. Eles ficaram ali morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. É um fantasma que está vindo aqui, vai puxar o nosso pé e a gente vai morrer. Só pode, não é possível. Mas não, era o próprio Cristo que estava ali. Muitas vezes nós temos essa imagem distorcida. Muitas vezes nós não enxergamos com tanta nitidez. E essa falta de nitidez faz com que nós tenhamos medo e receios. E chegamos a acreditar que Jesus não está com a gente. Sabe, eu não sei quantos se lembram, mas no começo dessa pandemia, no começo dessa crise, muitas pessoas possivelmente estavam enxergando Jesus de uma forma meio distorcida. Porque eu lembro que muitas pessoas se questionavam assim: será que essa pandemia é a mão de Deus? Será que é vontade de Deus essa pandemia? Será que não é Deus que está fazendo essas coisas acontecerem? Quantos já ouviram gente se questionando com isso? Mas será que não é Deus que está permitindo esse tanto de gente, né, pegar esse vírus e tal? Será que não é vontade? Gente, olha que loucura. Nós não temos clareza do que é Jesus e do que não é Jesus. Achamos que, sabe, falta de discernimento, falta de clareza, de nitidez. Sabe, Cristo, Ele é o Filho de Deus. E quando os discípulos tiveram clareza de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele era o próprio Cristo que estava ali no mar, o próprio Deus, imediatamente aquela tempestade cessou.
Imediatamente os ventos, as ondas cessaram e eles tiveram ali a libertação. Meus irmãos, finalizando a nossa palavra, não existe nada impossível para Cristo. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que também não existe nada impossível para nós. Escreva aí no chat, não há nada impossível para nós. Não existe nada impossível para você e nem para mim, porque nós estamos nele. E se nós estamos em Jesus, nós temos tudo aquilo que Jesus tem. Se nós estamos em Jesus, nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus pode fazer. Faz sentido isso? Glória a Deus. Se você está em Cristo, você tem direito a todas as coisas que Cristo também tem direito. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui em minhas mãos a minha Bíblia. Está vendo aqui? Eu tenho aqui a minha Bíblia. Vou pedir aqui pro Vantos. É isso mesmo, né, varão? Pegar esse envelope para mim, por favor. Obrigado, varão. Aí, gente, voltei. Peguei aqui um envelope aqui de dízimo e de propósito. Gente, olha só. Imagina só, eu tenho aqui em minhas mãos a minha Bíblia, ok? E aí, esta Bíblia é minha. Independente do que eu fizer com ela, ela é minha. Eu adquiri esta Bíblia. Se você abrir ela, tem aqui o meu nome aqui dentro. Então, esta Bíblia é minha. E eu posso enviar esta Bíblia para qualquer lugar. Ela continua sendo minha. Então, entenda uma coisa. Se eu colocar esse envelope dentro da minha Bíblia, coloquei aqui o envelope dentro da minha Bíblia. Para onde eu mandar esta Bíblia aqui, o envelope vai junto. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Então, tudo aquilo que eu fizer com a minha Bíblia, com o envelope dentro dela, o envelope vai ter parte e vai fazer também. Assim somos nós em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, Ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Você está em Cristo, você está nele, você está com Ele. Você tem direito a tudo aquilo que Ele tem direito. Por quê? Porque você está em Cristo. Aonde você vai, Cristo vai. Aonde você for, Cristo está junto. Se você está na caverna, Cristo está na caverna. Se você está na tempestade, Cristo está na tempestade. Se você está no mais alto monte ou mais profundo vale, Jesus está ali, porque nós estamos nele e Ele está em nós. Tudo que Ele tem direito, nós temos direito. Tudo que Ele pode fazer, nós podemos fazer. A palavra de Deus diz que nós temos autoridade, nós recebemos do Senhor poder e autoridade. Eu profetizo sobre você, meu querido irmão, poder e autoridade do céu. Certamente você já sabe o que significa poder e autoridade. Você sabe muito bem a diferença de poder e autoridade. Irmãos, vamos imaginar aqui uma construção, uma obra. Na obra nós temos diversos tratores. O pastor sempre gosta de citar o John Deere, não sei como é que pronuncia esse negócio. O pastor sempre cita essa empresa de tratores, que é até metodista, né? Um negócio assim. Então olha só, gente, vamos imaginar, poder é o quê? Poder é esse trator, que se ele quiser, destrói lá o prédio, derruba o que ele quiser fazer. Isso é poder de Deus. Agora, autoridade é o quê? É a autorização para exercermos esse poder. Não adianta nada nós termos poder para derrubar um prédio, mas não temos autorização. O trator faz alguma coisa sem ter autorização? Claro que não. Ele vai lá derrubar o prédio sem ter antes uma autorização do engenheiro? Claro que não. Então nós recebemos, além do poder de Deus, que é essa força do trator, nós também temos autoridade para exercer esse poder, autoridade para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre principados, sobre potestades, para andarmos sobre as águas, para podermos dizer ao vento, cessa-te, e o vento se cessar imediatamente. Nós temos essa autoridade e temos esse poder de Deus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E tudo que é possível a Cristo é possível a você, é possível a mim. Irmãos, o próprio Senhor Jesus nos diz que se nós crêssemos nele, nós faríamos coisas muito maiores do que Ele fez.
se nós simplesmente crêssemos em Jesus. E eu quero profetizar isso na sua vida. Já estamos finalizando. Eu gostaria que você na sua casa, como um ato profético, se colocasse de pé. Você que está aqui na igreja também, se coloque sobre os seus pés. Eu sinto muito forte no meu espírito de termos esse ato profético. Sabe, meus irmãos, existe poder e autoridade sobre a sua vida. Primeira coisa que você precisa entender, irmãos, independente da crise que você está vivendo, que nós estamos passando, primeira coisa, igreja, Jesus, Deus, Ele está conosco. Ele nunca nos deixou, Ele nunca vai nos deixar. Isso é uma promessa de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias, irmãos, não é só metade dos dias, é todos os dias da nossa vida. Então a primeira coisa, não estamos sozinhos. Segunda coisa, é Cristo que está conosco. Então não existe vento contrário que seja capaz de parar aquilo que está sobre você. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer vento contrário. Então esta é a segunda coisa. E para finalizar, qual que é a última coisa que nós aprendemos, pastor Silas? Nós aprendemos que tudo é possível para aqueles que estão em Cristo. Não existe crise, não existe doença, não existe absolutamente nada capaz de resistir a Jesus. E também não existe nada capaz de resistir a você. Por quê? Porque você é muito bom? Não, mas porque você está em Cristo e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nesta noite, Jesus convida você a pisar sobre as águas. Você pode estar vendo essa crise acontecendo, esses problemas acontecendo, mas Jesus está dizendo: ei filho, eu convido você a caminhar sobre as águas, a estar sobre tudo aquilo que você enxerga como impossível, como dificuldade. Eu convido você a caminhar por sobre o mar, por sobre principados, por sobre doenças, por sobre demônios. Então aí na sua casa, feche os teus olhos. Você que está aqui no templo, feche os teus olhos comigo e profeticamente comece a pisar por sobre as águas. Comece a dizer: Jesus, eu estou caminhando por sobre o mar. Jesus, eu estou caminhando por sobre a tempestade. Eu não sei se você está passando por um tempo de enfermidade, não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua família, mas comece a dizer em nome de Jesus: Deus, eu estou pisando por sobre a tempestade, por sobre as ondas, por sobre o mar, por sobre demônios. Não existe nada capaz de resistir à tua palavra, e nós tomamos posse desta palavra nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que aquilo que foi ministrado nesta noite entre, Pai, com poder e autoridade nos nossos corações, e que nós possamos exercer, Jesus, esse poder e essa autoridade em nome de Jesus. Deus, nós liberamos agora, Deus, uma palavra profética sobre cada família, Deus. Declaramos relacionamentos restaurados para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Declaramos um lar abençoado, de paz, de harmonia, Deus, em nome de Jesus. Deus, que toda, Deus, a desobediência, que todo conflito possa estar colocado agora debaixo dos nossos pés, e que nós possamos, Jesus, nos posicionar profeticamente sobre qualquer tempestade que possa existir na nossa vida. Se é problemas financeiros, se é na saúde, se é conjugal, Deus, se é na faculdade, nos estudos, Deus, não importa. Nós estamos caminhando sobre a tempestade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.